E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Gente, eu sei que eu estava sumido, mas era por um bom motivo, né? Como eu sou médico, vocês sabem aqui no canal sempre falo isso, a minha escala fica muito apertada às vezes e acabou que eu não consegui postar bem aí nas últimas 2 semanas. Mas voltei e tenho um vídeo react muito legal para entregar para vocês hoje, que é um vídeo comentando o nosso querido Iago Martins, a segunda aparição dele aqui no canal, né? Quem aqui já me acompanha há mais tempo sabe que um dos vídeos mais visualizados, né, mais comentados, com maior engajamento, foi um vídeo em que eu respondi ao Iago Martins a respeito da sua interpretação de João capítulo 8, né, em especial, a perícope da mulher adúltera. E uma curiosidade, eu fiz aquele primeiro vídeo, né, esse vídeo sobre a mulher adúltera, porque a minha cunhada um dia estava aqui em casa comigo, né, a gente estava almoçando um sábado à tarde, e ela falou: Mateus, você viu que o Iago postou um vídeo, né, argumentando que a mulher adúltera, né, a passagem da mulher adúltera não deveria estar na Bíblia? E eu olhei aquilo e falei assim: não tinha visto não. E ela até me perguntou o que eu achava do assunto. Eu falei: eu argumentei conforme eu sabia, né, a respeito do tema. E ela disse: seria interessante, né? Olha só isso aqui merece uma resposta, hein? Ela olhou com esse olhar assim, né? Disse: isso aqui merece uma resposta. E aí eu olhei assim e eu pensei: não acredito. Iago Martins comprou a tese do Daniel Wallace, né? Que é um estudioso que eu admiro muito, tá? Assim, de grego, do Novo Testamento, um filósofo já, um teólogo de ponta, né? Um exegeta, gramático de ponta. Mas ali, né, em relação à crítica textual da passagem, eu tenho uma série de discordâncias, apresentei nesse vídeo. E é um dos vídeos mais vistos até hoje, mesmo que eu tenha lançado anos atrás, naquela primeira fase do canal, né, que eu estacionei naqueles vídeos mais roteirizados, temáticos, que inclusive tem um plano de voltar a ser mais ou menos naquele formato muito em breve. Teve assim um engajamento muito grande. Até hoje recebo mensagens de muitas pessoas lá pedindo material, né, agradecendo pelo conteúdo. E realmente eu acho que dos meus vídeos aqui no YouTube aquele foi um dos mais bem produzidos e roteirizados, né? Claro que hoje eu estou tendo um pouquinho mais de condição de gravar com melhor qualidade, mas enfim. Então vou usar essa nova fase do canal para responder aqui também, né, ao Iago Martins, falando sobre um comentário do Lula. E eu comecei puxando essa história da mulher adúltera porque eu só vim descobrir que o Iago postou este vídeo aqui, porque novamente a minha cunhada, recentemente, no último sábado aqui em casa, a gente almoçando, ela: Mateus, você viu que o Iago postou um vídeo sobre isso daqui do comunismo e do Lula e tal? Eu falei: não vi não. Aí eu falei já pra ela: não me mostre, senão vou ter que fazer um vídeo reagindo. Aí ela: não, agora você vai ver. Ela pegou o celular e começou a me mostrar o vídeo. E eu falei assim: gente, não, isso aqui eu vou ter que responder, né? Porque a despeito de todas as qualidades do Iago, né, de todo o serviço que ele presta no YouTube, né, não estou entrando no mérito de outras coisas que ele defende, né, mas a despeito de todo o serviço que ele faz, de que muitas pessoas usufruem, né, mas enfim, eu não posso concordar aqui, né? Esse foi um vídeo assim com uma qualidade argumentativa talvez até pior do que aquele do primeiro vídeo a que eu reagi da mulher adúltera. Se bem que aquele vídeo da mulher adúltera está uma outra discussão, né, de um outro tipo de disciplina, tem a ver com exegese, hermenêutica, crítica textual. E aqui nós estamos falando de filosofia ou teoria política, ciência política, você interprete como quiser aqui. Mas, pois bem, eu quero reagir com vocês e eu já vou ter que fazer uma pequena introdução para que quem chegar aqui de paraquedas no canal não entenda, né, que eu sou de esquerda, um comunista, né? Porque boa parte do vídeo aqui eu vou ter que passar atacando a argumentação do Iago contra a esquerda, mas é por um motivo nobre, que para mim é o seguinte: a verdade, para mim, o que é certo, ele está muito acima dessas ideologias. Né? Então, eu não tenho o menor problema de fazer um vídeo defendendo adversários teóricos de objeções que eu julgo que não sejam honestas, né? Então, assim, esse vídeo vai ser basicamente disso. Vocês sabem aqui, né, olhando as coisas que eu posto, que eu não sou comunista, que eu ataco o Ian Neves, eu ataco o pessoal da Soberana, né? Ataco o História Cabeluda, mas também ataco o Olavo de Carvalho, ataco esse pessoal lá, o Thiago do Brasão de Armas, né, que fez aquele vídeo terrível, né, sobre Cuba.
em que eu argumentei aqui bastante já nos últimos 2 vídeos a respeito dele, né? Inclusive, acho que cabe uma parte 3, né, para eu responder alguns comentários que colocaram lá nos últimos vídeos. Mas, enfim, só estou fazendo esse introito aqui, essa introdução para dizer eu não sou de esquerda, tá? Também não sou de direita e também não me considero isentão porque eu tenho as minhas posições muito claras aqui. Eu só acho que essas terminologias da tipologia atual política, né, que as pessoas usam e propagandeiam por aí, não são boas para você classificar e interpretar a realidade, elas não significam na prática praticamente nada e geram uma grande confusão conceitual. Então, eu não tenho o menor problema de me livrar dessas amarras e aqui eu quero mostrar que algumas dessas amarras talvez estejam ainda atrapalhando o Iago de enxergar algumas coisas. Então, vamos lá assistir ao Iago falando: Lula, deixa eu te dizer uma coisa, eu quero saber que coisa é essa, Iago, bora lá. O Lula apareceu dizendo que não tem vergonha de ser chamado de comunista. Tá aí o take pra você assistir. E não é mesmo, né? Que o Lula não é comunista. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque. Tenho 2 comentários sobre isso, um bem curto e outro um pouco maior. O primeiro é, cadê o pessoal que chamava a gente de maluco quando a gente falava sobre a ameaça comunista no Brasil? Vi muito influencer falando que o comunismo não existe mais e que a gente ficava endoidando, esse medo do comunismo, é o fantasma do comunismo. E a gente tem o presidente do país falando com muito orgulho que é comunista e que gosta do comunismo e que não tem problema ser chamado de comunista. Vocês tratavam a gente como se a gente fosse doido, mas a gente tá só vendo o fato, meu gente. O presidente do país acredita que tudo bem ser comunista e beleza. Em segundo lugar, olha só, né, gente? Veja só que coisa. Primeiro, vamos deixar uma coisa bem clara. O Lula não é comunista, tá bom? O Lula não é comunista. Você tem, tanto pelas declarações dele, quanto pelas ações dele, né? Se você for pegar toda a história do Lula, toda vez em que ele foi questionado sobre o assunto, no Roda Viva, em outras entrevistas, o Lula era muito claro em se dizer um sindicalista. Ele é de uma ala da esquerda que a gente poderia chamar de uma ala trabalhista, né? Tanto que dentro do PT, lá o partido do Lula, vocês devem saber, se não sabem vão saber agora, existem várias correntes dentro do PT. Existe a corrente um pouco mais trabalhista, como eu falei, existem pessoas de esquerda mais radical dentro do PT, pessoas mais radicalizadas para uma espécie de trotskismo, talvez, até pode ser que, aliás, eu acredito que exista, eu já vi estudos falando sobre textos falando sobre essa divisão interna dentro do PT. Claro que essa esquerda mais radicalizada não é a maioria lá, a maioria é essa, né, que é encabeçada pelo Lula, mas o Lula em si mesmo não é, nem na teoria, nem no discurso, se é que você gosta dessa divisão de teoria e prática, né? Se tem algum Foucaultiano aqui, ele certamente não vai gostar dessa divisão, mas enfim, o Lula não tem como ser dito, ele se declarava um sindicalista e realmente foi isso, né? Era uma questão de reivindicação de melhores condições de trabalho, né? Enfim, então, e na prática também, você chamar o Lula de comunista, sendo que todo mundo que ataca o Lula, né, em alguma medida a respeito do Bolsa Família, não sei o que, só fala assim, mas ele herdou as políticas do FHC. E aí você sabe que a política do FHC é uma política neoliberal, tripé macroeconômico. Quem já viu Ciro Gomes falar sobre suas críticas sobre isso tudo, sabe que o Lula é um herdeiro disso, né? E vocês também que me acompanham aqui já estão carecas de saber que essa política de redistribuição de renda, na verdade, tem origem nos liberais. Você vai ver Milton Friedman defendendo isso, entre outros. Então, assim, não tem aqui como você dizer na teoria e na prática que o Lula, em alguma medida, trabalha ativamente, sistematicamente, rotineiramente para a implementação antiliberal de uma ditadura do proletariado comunista para acabar com as classes sociais, esse comunismo mais clássico. Não tem como, gente, tá? Não tem como. Qual que era o nome? Enfim, antes de falar sobre isso, deixa o Iago falar um pouquinho mais, né? Eu vou já comentar sobre isso. Mas assim, só para deixar claro, tá? Lula não é um comunista. Então, ele falando que ele sente que ele, tudo bem vocês me chamarem de comunista, de socialista, é claro que aqui, gente, isso é claro, é óbvio, sabe? Pessoas que têm um pouco de senso de realidade política, sabe que isso é uma alusão simbólica, que os grandes ícones da esquerda
eram pessoas comunistas no passado, né? Então, assim, teóricos, guerrilheiros, eventualmente, claro, né? Revolucionários, assim como a direita tem pessoas que também foram perigosas e que levam em autoestima. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Pessoas no passado que defenderam também o uso da violência em determinados momentos. Então, é como você pensar, aqui eu vou dar um exemplo, é como você pensar, por exemplo, né, um liberal dizendo, ter como ícone John Locke, que é um liberal, o pai do liberalismo, né, se você for pegar na história do liberalismo, mais antigo, né, mas que falava, legislava sobre escravidão, não via problema nisso, ajudou a redigir leis absurdas no passado. Então, assim, a gente tem que ter aqui, o primeiro ponto do vídeo, caridade interpretativa. E caridade interpretativa de história política, tá? Então, assim, não é porque ele está dizendo que ele acha ok ser confundido com esses ícones, que ele se identifica com aqueles ícones, com que eles eram e vai fazer o que eles fizeram, tá? Isso aqui é um salto muito grande e é esse salto que o Iago vai tentar fazer a todo momento, tá bom? Mas bora lá, que eu já falei bastante. Eu quero explicar porque é que o Lula deveria ter vergonha, sim, de ser chamado de comunista. O local onde eu critiquei mais os ideais comunistas, se você quiser saber, tá no meu livro Idolatria Política, Como Governos se Tornam Deuses. Tá em pré-venda e o livro inteiro é uma discussão sobre os ideais políticos de esquerda e como eles se tornam uma religião que toma a nossa vida e a nossa existência. Falo Olha só, gente. Deixa eu ver se ele vai falar mais alguma coisa. muito sobre comunismo lá. Queria dar uma... Ok, olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. Idolatria Política é o nome do livro dele. Como governos se tornam deuses. E o que ele fala? É um livro inteiro sobre ideologias de esquerda. Inteiro, né? Ou seja, eu não conheço o livro, não li o livro, ele diz que é lançamento, né? Tá em pré-venda e tal. Não conheço o livro, mas o próprio autor do livro está dizendo, olha, o nome do livro é Idolatria Política, como os governos se tornam deuses. E é um livro inteiro falando sobre ideologias de esquerda, né? Como se na direita isso não acontecesse, sabe, gente? É aquela velha história que eu combato no canal, de o cristão achar que ser de direita o torna mais cristão e que é impossível ser cristão de esquerda. Bem, que seja impossível ser cristão de esquerda a gente pode até discutir, mas essa dobradinha de você achar que é possível defender essa história ideal de direita sendo cristão, em muitas medidas é quase tão oposto ao cristianismo do que esse outro lado aqui da esquerda, tá? É quase tão oposto. Isso aqui é uma das coisas que eu sempre falei no canal, vou continuar repetindo. E olha só, o nível ideológico da coisa aqui é tão grande que ele chama o livro de Idolatria Política e, segundo ele só vai tratar da idolatria de esquerda. Mas o nome é Idolatria Política, como governos se tornam deuses. Tá? Então, é incrível isso, né? Que para o Iago, assim, as doutrinas bíblicas cristãs, elas só podem ser encorpadas, né, encarnadas dentro da direita, aparentemente, né? E isso aqui não é surpresa para ninguém. Quem acompanha o Iago Martins sabe, né? Ele tem uma pós-graduação, não sei se é pós-graduação, é mestrado, alguma coisa assim, tem alguma graduação, né, além da formação dele em teologia, em economia, e ele apresentava lá os podcasts de canais liberais, Mises Brasil, uma coisa assim. Então, é impressionante como ele afunila coisas desse jeito, mas bora lá. Inteiro é uma discussão sobre os ideais políticos de esquerda e como eles se tornam uma religião que toma a nossa vida e a nossa existência. Falo muito sobre comunismo lá. Queria dar uma cópia pro Lula pra mostrar pra ele porque ele não deveria ter muito orgulho dos ideais comunistas e de se dizer comunista. Mas se você quiser saber mais sobre isso, o livro tá em pré-venda, você recebe ele mais barato e com uma série de benefícios extras. Vocês querem que eu compre esse livro, gente, e faça uma review aqui? Eu posso fazer, se vocês pedirem, eu faço. Se você for no link aqui embaixo para garantir a sua cópia. É um material amplo, sério, acadêmico, lida com fontes primárias de autores do comunismo e do socialismo revolucionário, e é de lá que eu vou tirar as informações que eu vou trazer pro vídeo de hoje. Deixa eu começar a explicar a partir de uma pergunta muito simples. O que é que de bom o comunismo já gerou pro mundo? Me diga uma única coisa boa que o comunismo gerou pra humanidade. Aqui eu não falo comunismo, né? Todo mundo que é de esquerda vira comunista na cabeça do pessoal, né? Comunista, esses comunistas, Eu tô falando de comunismo mesmo, como ideologia. O que de bom o comunismo já gerou pro mundo? Bem, ele tá falando como ideologia, ele acabou de dizer, né? O que o comunismo gerou de bom como ideologia. Pessoas mais à esquerda, marxistas, que defendem, né, exatamente isso. Bem, eu posso, apesar de discordar bastante, né, de várias coisas desses autores, se eu tivesse aqui assumindo, né, o papel de advogado do diabo aqui, né, do lado da esquerda, falando sobre isso, eu poderia citar vários teóricos que propuseram coisas brilhantes dentro da esquerda, dentro do comunismo, socialismo, que se viam dentro desse espectro da esquerda, né?
por exemplo, o Habermas, na sua teoria do agir comunicativo, empregando a sua teoria do agir comunicativo dentro do materialismo histórico. É um livro muito interessante dele, que é Para a Reconstrução do Materialismo Histórico, que é toda uma tentativa de ele fundir a sua teoria do agir comunicativo, né, dentro das coisas que ele acha que estão assim, as brechas, né, abertas do materialismo histórico que levam à sua falha, né, ou à sua mal performance. Né? Então, é um exemplo. Eu considero muito bom. Habermas é um pensador de altíssima qualidade. E será que isso conta para o Iago? Não sei se conta para o Iago, né? Aí ele vai dizer, será que o Habermas é comunista de verdade? Bem, aí vamos entrar em um debate super subjetivo, né? Mas existem várias contribuições teóricas muito bom, já que ele falou no campo da ideologia, né? Ele não está falando aqui no campo da prática. Se bem que no campo da prática eu poderia pensar, por exemplo, se ele quisesse partir para esse lado, né, para um tipo de socialismo autogestionável, como o caso que foi a Iugoslávia do Tito, né, que tinha coisas que eu considero muito atraentes na prática. Eu posso indicar depois, fazer um vídeo só sobre isso. Né? Não quer dizer que eu apoie exatamente o que acontecia lá, mas certamente a experiência socialista na Iugoslávia foi muito interessante. Infelizmente, o país acabou também em decorrência de várias questões étnicas, já que a Iugoslávia era uma fusão de vários países, né, da Croácia, de várias etnias eslavas diferentes. Então, teve suas complicações étnicas importantes para o final, né, da Iugoslávia como um país unificado. Mas a experiência socialista lá é muito interessante, né? Em que não era totalmente fechada uma sociedade de mercado, em que você tinha, né, os trabalhadores gerindo a própria empresa, que era uma coisa muito interessante. Eu acho até que deveria haver mais, assim, é claro, dentro de algumas qualificações, mas haver mais disso do que aconteceu na Iugoslávia, tá? Então, não sei, talvez aí, se você desconheça, seja uma resposta ao seu desafio, né? Uma coisa ideológica, uma coisa prática, dentro desse espectro socialista comunista, né? Já que eu estou considerando aqui o socialismo de Tito, de alguma maneira um socialismo, né, transicionando de alguma forma para o comunismo, ou sendo uma transição, um meio termo, talvez seja uma resposta ao que você perguntou. O que esses comunistas de podcast não querem que você saiba, esse pessoal de Soberana TV, pessoal que vai em podcast pra defender comunismo e tudo mais, o que eles não querem que você saiba, esses comunistas que quer pegar em arma pra matar o pessoal, mas tem burnout de fazer vídeo, o problema não é comunista ter burnout qualquer pessoa pode ter. O problema é o cara querer assassinar pessoas, pegar em armas pra matar gente na rua, e ficar chorando de fazer burnout. Quem tem burnout é nós que é ser humano normal, que quer só viver uma vida tranquila e pacífica e acaba sofrendo, e sabe, ninguém quer ser guerrilheiro assassino. Se você quer ser um guerrilheiro assassino, aí o pessoal vai zoar da sua cara mesmo, não tem pra onde ir, mas nós que somos seres humanos normais, né? Ou seja, enfim, vou pular essa frase dele. Mas olha só, isso aqui ele está se referindo a uma coisa que talvez quem esteja acompanhando aqui no canal saiba, porque está bem dentro da minha bolha, né? Que é a questão do Ian Neves ter feito um vídeo, né, falando que ele ia entrar de férias porque ele estava num burnout, entrando com vários problemas aí psicológicos, psiquiátricos, e ele decidiu tirar um tempo para cuidar de si. E aí o MBL e outros expoentes, agora inclusive o Iago Martins, né, estão fazendo vídeos dizendo, puxa, é comunista, né, pelo menos a ênfase do MBL era essa, né? É comunista, né, diz a favor do trabalhador, mas fica com burnout, né? Ou seja, entra em parafuso quando tem que trabalhar. Ou então, assim, é comunista, mas tem a fragilidade de uma criança, como que vai pegar em arma e tal. E assim, Ian Neves que se defenda, tá? Que eu não tô para defender o Ian Neves, mas, assim, de todos os ataques, mas claramente eu posso fazer uma deferência aqui ao caso do Ian, porque, assim, eu achei muita crueldade o que fizeram com ele, em especial por eu ser profissional da saúde. Acho que não foi eu tô completamente alheio a esse tipo de deboche, tá? De ironia que o pessoal faz. Não gosto desse tipo de tratamento aqui na internet, não apoio eticamente falando. Mas a birra é essa, né? É um comunista frágil, então não tem como pegar em arma. Sendo que, e aqui eu não tenho certeza, se vocês tiverem, por favor, comentem aqui nos comentários se vocês têm essa informação. O que eu já vi do Ian Neves falando sobre a questão da revolução é em um sentido um pouco mais ameno, tá? Do que a revolução aos moldes do século XIX, como era defendida por vários marxistas. Porque, de fato, o alvo deles é chegar em uma abolição da distinção de classes, né, da burguesia e proletariado, para que os burgueses, de certa maneira, sejam incorporados ao proletariado. Eu já vi o Ian defender isso nos podcasts a que ele foi chamado, né, falando que, olha, não é que a gente queira eliminar a burguesia, o nosso propósito hoje é fazer com que haja que ela vá se dissipando dentro de uma incorporação dela ao proletariado. Então, não sei se ele chega a dizer em algum momento que isso vai passar por uma violência declarada, deliberada, objetiva, né, para usar o vocabulário do Zizek, que a gente talvez já
vai ter que analisar, porque o Iago vai citar, não sei se vai dar tempo, né, porque não sei se esse vídeo vai ficar muito longo até o final do vídeo do Iago, mas enfim. Então, eu não sei se o Ian tem em mente isso, né? Ou seja, de algum momento pegar em arma como o Iago está acusando de ele fazer. Talvez ele falhe, né? Alguns marxistas aqui do YouTube, de fato, são um pouco mais explícitos em relação a isso, apesar de não ter tanta convicção, porque eu não acompanho tanto. Por exemplo, o Gustavo Machado, eu já ouvi alguma declaração dele falar a mudança que a gente quer fazer certamente não vai ser bem aceita pela sociedade e vai ter que haver alguma reação. Eu não sei dizer se ele quis dizer com isso quando ele falou, acho que lá no podcast A Deriva, né, que ele estava se referindo a pegar em arma, né, para justamente fazer a revolução chegar às últimas consequências. Não sei. Não sei, realmente não sei. Mas o que eu já vi do Ian, né, que é o alvo aqui do Iago, era de fazer uma mudança transicional menos truculenta, né, do que a que a gente conhece, né, dos comunistas e marxistas e tal. Mas clássicos, né? Mas vamos lá. Voltando, eles querem esconder de você que estudar a história das... E clássico, entre aspas, tá? Tem um pessoal que de vez em quando fala assim, você fala marxista clássico e tal, sendo que existe toda uma tipologia que... Enfim, os marxistas têm questões sobre isso, tá? Só para alertá-los sobre isso. E eu não estou aqui para fazer nenhuma taxonomia muito precisa, porque não é o ponto agora dos tipos de marxismo, mas bora avançar. Revoluções é estudar a história do genocídio. Enquanto o comunismo engana o pobre com a esperança de um paraíso terrestre, ele entrega apenas martírio e sacrifício. Todas as grandes contagens de mortos pelas ideologias revolucionárias, e olha que tem muita gente fazendo isso, você tem Stephanie Courtois, você tem Benjamin Valentino, Matthew White, Stephen Rosefield, Julia Strauss, Stephen Cotin. Esse Stephen Courtois, que é o primeiro da lista dele aqui, é o editor-chefe daquele livro, O Livro Negro do Comunismo, tá? Vamos já falar sobre isso, mas enfim, é um autor que realmente fala sobre a contabilização das mortes pelo comunismo. Vamos já falar sobre isso. Benjamin Valentino, Matthew White, Stephen Rosefield, Julia Strauss, Stephen Cotin, mesmo instituições como o Victims of Communism Memorial Foundation, você tem um monte de gente. Todos colocam os assassinatos em nome do ideal comunista como a maior... Só uma dica para vocês em inglês, tá? Quando terminar a palavra SM no final, você fala communism, capitalism, marxism. Tá? Então você não fala marxismo, você fala marxism, capitalism, tá? Só não tô criticando o Iago não, só para vocês saberem, de repente vai que ajuda vocês aí essa dica. Termina com zam. Injúria à dignidade humana, já registrado na história. As dificuldades na análise dos dados e as possibilidades metodológicas de contagem acabam gerando a ampla diferença entre mínimos e máximos. Você conta gente que morreu por feminicídio e outros tipos de catástrofe, tem contas aí diferentes. Mas sabemos que a conta chega a pelo menos 80 milhões de pessoas, outros chegam a 200 milhões de pessoas assassinadas debaixo de regimes comunistas. É um número tão escandaloso que causa confusão. Como tantos milhões de indivíduos puderam ser assassinados em nome da instauração do que eles chamavam de paz perpétua? A violência em qualquer tipo de regime político. Abusos contra a vida humana, a direita e a esquerda. Mas absolutamente nenhum ideal causou tanto morticínio na história do mundo. E claro, existe um esforço duplo por parte de comunistas modernos de lidar com esse número escandaloso. Primeiro, tentam negar esse número. E para isso argumentam que as contagens incluem nazistas, que os autores... Tá. Eu vou comentar brevemente sobre isso daí, porque eu sei de onde ele está tirando isso daí. O que acontece é o seguinte, aquele número lá de 80 milhões ou 200 milhões, ele está se pautando bastante nas contagens do Livro Negro do Comunismo, né? O Livro Negro do Comunismo pega ali boa parte dessas contabilizações de mortes, primeiro da China, segundo eles são, sei lá, mais de 60 milhões de mortos durante o período ali que começou com Mao Tse Tung, você tem ali uns 20 milhões na época da União Soviética, ele vai contabilizando. Aí o que o Iago está falando é negá-lo, incluindo aqui, e eu vou trocar a palavra, tá, para vocês entenderem, natistas, tá, para o pessoal que seguiu o bigodudo, tá, os natistas, apesar de que o Iago está falando a palavra, vai ficar aqui no meu vídeo também, mas enfim, eu vou falar natistas, tá bom? E ele está explicando o seguinte, que essas contagens incluem os natistas que morreram na Segunda Guerra, que foram mortos pelo exército da União Soviética, entende? Então assim, o que ele está dizendo é, o pessoal tenta negar que seja uma morte do comunismo, porque não faz sentido você incluir na contabilidade o pessoal da Segunda Guerra Mundial. E, gente, isso faz total sentido, né? Porque se você está falando de um período de guerra mundial, você vai incluir como morte causada pelo comunismo aquilo que os comunistas mataram de natistas, sabe? Sei lá, eu só queria entender, o Iago Martins queria que eles não tivessem enfrentado a Alemanha? É isso que, sabe? Quer dizer, claro, eu não estou dizendo que o Iago quer isso, mas é só para vocês entenderem o ponto, tá?
Não é que o Iago defenda isso não, tá? Misericórdia. Mas assim, é um argumento aceitável você tirar essas mortes da contabilidade. Ou eu tô ficando doido? Os das pesquisas não eram realmente idôneos e tudo mais. Ainda que se assuma cada um dos argumentos comunistas mais comuns, o máximo que se pode assumir é que o nazismo pode ter sido um pouco pior que o comunismo, considerando o número de assassinatos por ano de regime. Os números, no entanto, continuariam no mínimo nas dezenas de milhares. Em segundo lugar, Essa frase que pra mim não fez muito sentido, né? Porque assim, ele tá falando que o comunismo, o natismo seria pior, talvez, se você contar a quantidade que matou por ano. Mas o número seria pelo menos as dezenas de milhares, ou seja, se você tira isso que os natistas mataram, então o que a União Soviética matou ficaria pelo menos nas dezenas de milhares, já reduz pra caramba, de 20 milhões, né, que é a contabilização do livro negro, né, em cima da União Soviética, para dezenas de milhares, é muita coisa, né? Novamente, que debate chato ficar fazendo isso, cantando gente morta, é uma coisa que todo mundo já devia automaticamente rejeitar, assim, simplesmente lamentar, né? Mas pelo bem da historiografia, né, da precisão do debate, vamos tentar adentrar aqui. Se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, coloca aqui nos comentários se você acha que eu estou errado. Não, Matheus, tem que falar sobre isso mesmo? Tá bom, vai lá, outro momento eu reflito sobre isso e falo. Mas bora lá. lugar, alegam que outros regimes e outras ideologias mataram tanto ou mais do que o próprio comunismo. Você pensa em um monte de página na internet que atribuem literalmente bilhões de mortes na conta de quem? Do capitalismo. O problema dessa comparação é que ninguém está sendo assassinado diretamente pela implementação de um sistema político de economia aberta, ou sendo diretamente assassinado pela manutenção desse tipo de sistema. Para vender e comprar, empregadores não colocam seus concorrentes em guilhotinas, em pilotões de fuzilamento ou o que quer que seja. Para uma economia permanecer aberta, não há qualquer necessidade de morticínio em massa. Essas mortes pelo capitalismo são abstrações ideológicas que só existem na retórica. Não subsiste a ideia de que pessoas podem sofrer debaixo de um sistema econômico ser a mesma coisa de pessoas sendo literalmente assassinadas com fuzil pelos representantes do Estado a fim de manter a revolução. Mas... Tá, vamos com calma então, vamos ver. Olha só, o que é contabilizado dentro lá do livro negro do comunismo também não é só fuzilamento em massa. Existem várias coisas que são colocadas lá também, inclusive mortes indiretas são mencionadas no livro, né, de pessoas que acabam morrendo pela fome, pela má provisão e tal. E nesse caso, já isso meio que não casa com o que o Iago fala, né? Que ele tava falando de pessoas assassinadas, né? Quando você fala de assassinato, você está pensando nisso, né? Da morte direta por fuzilamento. E não dessa morte indireta, que também é terrível, tá? De você privar as condições da pessoa poder viver e aí ela eventualmente morrer, tá? Mas se você for pensar tanto nas duas formas de matar, essa do fuzilamento, da morte direta e da morte indireta, o capitalismo também vai incluir esse tipo de pessoas, tá? Esse tipo de coisa, tá, gente? Porque... E aqui eu acho que até que a dobradinha não seria tanto entre capitalismo e socialismo, né? Vê se vocês concordam comigo. Não faria mais sentido em você pensar liberalismo versus socialismo, já que a gente está falando das vias políticas, né? Porque teve a primeira via, a segunda via e a terceira. Vocês sabem, né? Quem estuda ciências políticas sabe disso, que tem o liberalismo, o socialismo, depois veio a terceira via, como a gente chama, que é o fatismo. E hoje estuda-se uma quarta via lá do Dugin e tal, que vocês conhecem muito bem. Enfim, então, se você está pensando nesse tipo de divisão, nesse tipo de taxonomia, dividindo dessas formas, faz mais sentido você contrastar por aquilo que faz um regime deliberado de políticas que tem certos ideais, como o liberalismo, aí sim opondo ao socialismo, né? E aí o liberalismo tendo essa roupagem mais capitalista, já que um dos tripés do liberalismo clássico, pelo menos, como diria o José Guilherme Merchior, é a economia clássica, que é basicamente aquele ramo do conhecimento fundado na época de Adam Smith. Então, assim, se você pensa dessa forma, você vai ter pessoas diretamente assassinadas em nome de um ideal revolucionário, iluminista e liberal. Você pode pensar nas revoluções liberais da Europa, a própria Revolução Francesa, e você pode pensar depois que isso se expande para a América no período de colonização. E aqui, o pessoal pode estar pensando, mas você está cedendo aqui a essa narrativa da esquerda? Gente, não é narrativa, eu posso ler para vocês aqui que, por exemplo, se você for pensar na colonização, e eu sei que isso parece muito um discurso de uma pessoa de esquerda, mas eu não estou nem aí de ser rotulado se isso realmente é verdade,
tá? Isso aqui é verdade. Você tem, por exemplo, já no século XIX, tá? Pós começo do capitalismo, Revolução Industrial, você tem presidentes americanos fazendo medidas institucionais nos Estados Unidos, mandando tirar indígenas à força, metendo bala, para que eles saíssem de uma determinada região ali, se você for pegar do Rio Mississippi, do Grande Rio, né, para eles deslocarem para outro lado por causa da marcha para o oeste. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu pego esse trecho para vocês verem comigo. Ó, esse aqui é o Andrew Jackson Annual Message. Isso aqui, Andrew Jackson foi um presidente dos Estados Unidos ali do começo do século XIX, tá? Em que ele falou ao Congresso a respeito do On Indian Removal Act, né, que foi o ato de remoção indígena, que foi ali uma lei que passou pelo Congresso, que ele fez o pessoal engolir goela abaixo, né, que fez, obviamente, boa repercussão entre os sulistas, para que retirassem, né, que os indígenas fossem deslocados. Né, o que ele chamou o que ficou chamado na história, né, de Trilha das Lágrimas, porque os indígenas, nesse período de transição, desse deslocamento de terras, tiveram que abandonar as suas terras ancestrais, onde as pessoas tinham todo um ritual a respeito de montanhas, né, de estar ali no seu ambiente nativo, onde eles sepultaram seus ancestrais, tinha todo um simbolismo, né, e ele reconhece isso aqui nesses documentos. Né, e nesse período de transição em que eles abandonam essas regiões, eles morrem, né, de fome, de doenças, né, de más condições mesmo, e as pessoas que não se retiraram sofreram mesmo a força ali dos Estados Unidos, né, como um braço do presidente. Deixa eu ler para vocês aqui, ó, um trecho do discurso dele. Olha só o que ele diz aqui, de palavras do Andrew Jackson. Em relação aos aborígenes deste país, ninguém pode ter um sentimento mais amigável do que eu, ou iria mais longe da tentativa de recuperá-los de seus hábitos errantes e torná-los um povo feliz e próspero. Olha só, né, o que ele está dizendo. A humanidade sempre lamentou o destino dos aborígenes deste país, e a filantropia tem sido muito ocupada em inventar meios para evitá-lo. Mas seu progresso nunca foi interrompido por um momento, e uma a uma muitas tribos poderosas desapareceram do mundo. Da Terra, né? Enfim, acho que ficou do planeta Terra, acho que ficou mal traduzido ali. Acompanhar ao túmulo os últimos de sua raça e pisar as sepulturas de nações extintas excita melancólicas reflexões. Como eu falei, né? De abandonar suas terras nativas, né? Onde você enterrou seus ancestrais. Mas a verdadeira filantropia reconcilia a mente com essas vicissitudes, assim como com a extinção de uma geração para dar lugar a outra. Ele estava consciente do que ele estava fazendo e ia extinguir toda uma geração. Tampouco há nada disso que, sob uma visão abrangente dos interesses gerais da raça humana, deva ser lamentado. A filantropia não poderia desejar ver este continente restaurado à condição em que foi encontrado por nossos antepassados. Que homem bom preferiria um país coberto de florestas e cercado por alguns milhares de selvagens à nossa extensa república, cravejada de cidades, vilas e fazendas prósperas? Sabe, se você for continuar lendo, bizarro, é simplesmente bizarro o que ele estava falando, mas ele estava dizendo, olha, o que a gente está fazendo, a gente sabe que vai matar a gente deliberadamente, de forma direta ou indireta pelas condições, mas em nome da prosperidade da nação, do comércio, porque com a marcha para o oeste você estende ali, né, povoa aquela terra, consegue melhorar a nossa posição geopolítica, consegue melhorar o trânsito de mercadoria e tal. Vocês preferem um monte de selvagens ali no lugar de a gente ter isso? Isso, por acaso, não é um discurso capitalista? Inspirando a morte direta e indireta, e ali de milhões, tá? Porque se você for pegar toda a consequência da marcha para o oeste, né? Se você for pegar as estatísticas ali de estudiosos sérios, que não tem nada a ver de ser enviesado pela esquerda e tal, é na casa das dezenas de milhões, sim. Tá? Eu já vi ali mais ou menos uma contabilidade de 20 milhões e de várias tribos que simplesmente não existem mais por causa dessas medidas do Andrew Jackson e de outros também. Isso aqui não é um discurso ideológico liderando ali a extinção em massa de culturas inteiras. Isso aqui não é um genocídio, vou falar assim porque nem sei se pode falar a palavra aqui também. Será que isso não é um genocídio, não? Hein, senhor Iago Martins? Mas Iago, tudo bem, mas isso tudo é a deturpação dos ideais comunistas e marxistas, não houve comunismo real. Se isso for verdade, quantos milhões de mortos a mais vocês precisam para parar de tentar? Se o
Depois a gente pode discutir os números, tá, que eu estava falando. Eu me lembro de um estudioso falando sobre 20 milhões, tá? Se você for pensar nos povos que habitavam antigamente nos Estados Unidos e o seu desaparecimento, tá? Não sou um especialista em geopolítica americana antiga, mas esses números são, de certa medida, conhecidos do grande público, tá? A gente pode tirar um vídeo só para comentar sobre isso. O comunismo que se estabeleceu no mundo não é verdadeiro? O que é que falta para vocês assumirem o fato de que toda tentativa de implementação foi violenta? Será que, de fato, não existe um caminho de violência que acaba tomando conta de todo o esforço de implementação do comunismo? Vale a pena mais milhões de mortos em nome da implementação disso? Porém, a violência revolucionária não é uma deturpação do ideal comunista. É a simples e clara aplicação dos ideais marxistas. Nada de deturpação. Veja, o próprio Karl Marx, citando a romancista francesa George Sand, diz que a última palavra da ciência social será sempre o combate ou a morte. A luta sanguinária ou o nada. É assim que a questão está irresistivelmente posta. Num pequeno editorial que ele escreveu no jornal que era editor-chefe em maio de 1849, Marx disse sem nenhum constrangimento que só há uma maneira pela qual as agonias mortíferas da velha sociedade e as dores sangrentas do nascimento da nova sociedade podem ser encurtadas, simplificadas e concentradas. E essa maneira é o terrorismo revolucionário. Apenas... Aqui ele vai começar a citar um monte de citação super estranha, tá? Por quê? Por que eu tô dizendo super estranha? Bem, talvez a mais bem contextualizada seja a primeira, porque de fato Marx e os outros, esses primeiros comunistas marxistas, tá? Porque lembrando, socialismo já existia muito antes de Marx, tá? Marx, ele combate inclusive alguns socialismos anteriores a ele, tá? Só para vocês não terem a falsa impressão, não que o Iago tenha dito isso, mas para vocês não terem a falsa impressão de que quem inventou o socialismo foi Marx, tá? Inclusive Marx combatia alguns tipos de socialismos que ele julgava, enfim, ineficazes. E errados, enfim, mas bora lá. Essas citações aqui, eu fui atrás de uma a uma. A mais bem contextualizada, de fato, é a primeira, em que Marx fala que é uma consequência natural, um conflito que eventualmente ficará violento entre a classe burguesa e a proletária, né? Em que ele diz que não deveríamos nos surpreender, né, se por causa de todas as contradições e, enfim, que acontecem, todos os conflitos que acontecem dentro da sociedade capitalista, que eventualmente isso fosse acontecer um confronto mais direto. Mas essa última citação aqui, e eu vou já fazer um comentário sobre isso, mas eu quero que vocês prestem atenção nessa citação de agora que ele coloca aqui, que é essa, né? Se há uma maneira pela qual as agonias mortíferas da velha sociedade e as dores sangrentas do nascimento da nova sociedade podem ser encurtadas, simplificadas e concentradas, essa maneira é o terrorismo revolucionário. Isso aqui, ó, é um trecho desse jornal aqui, que é a Nova Gazeta Renana, tá? Acho que é assim que fala. E aí era um periódico de que Marx e Engels escreviam ali mais ou menos de 1848 para frente. E o que acontece é o seguinte, uma coisa muito engraçada, esse trecho aqui de Marx não é, gente, definitivamente não é uma tentativa dele teorizar a respeito do socialismo que ele defendia. Não é uma tentativa de ser um apêndice ao Capital ou ao Manifesto Comunista, tá bom? Definitivamente não é. Porque esse trecho aqui se refere ao momento em que a Alemanha estava sofrendo uma série de revoluções e a Europa também. E aqui eram revoluções liberais, em que uma espécie de tendência... E eu fui atrás dessas citações, eu tive que ler um monte de coisa que o Marx escreveu para eu entender o contexto. Ó. E é esse trecho aqui, ó, eu fui atrás no marxist.org, né, tive que ler várias outras matérias do Marx para entender o que estava acontecendo, fui atrás, e de fato era um período revolucionário em que tinha uma proposta liberal de certa coalizão com os trabalhadores. E Marx falou, olha, para as pessoas se unirem ali contra o que estava acontecendo, né, contra as injustiças que estavam vigorando, né? Então você tinha ali toda uma questão geográfica do Império Germano, que havia herdado aquela disposição de terras do Sacro Império Romano-Germânico, e que aquilo havia gerado várias disputas, e você estava em um momento muito conflituoso na Alemanha, então irrompem, né, essas revoluções, e o Marx, nesse sentido, nesse contexto, falando dessas revoluções liberais, fala sobre essa questão do terror revolucionário, de reação ou de defesa, às vezes, do que estava acontecendo na Alemanha,
Tá? E ele estava dizendo isso, olha, se há uma maneira pela qual as agonias mortíferas da velha sociedade que ele está falando dessa, no contexto da herança romana, germânica para o Império Germânico, né, agora, e as dores sangrentas do nascimento da nova sociedade podem ser encurtadas, simplificadas e concentradas, essa maneira é o terrorismo revolucionário. E aqui ele estava muito mais descrevendo o que estava acontecendo, tá? Ali na Alemanha. Claro que Marx vai defender também o conflito depois, mas aqui nesse contexto seria muito importante citar o contexto, senhor Iago Martins. E a bem da verdade, nem se pode dizer com toda a convicção que esse trecho seja uma redação do próprio Marx, né? Porque é provável que seja assim, né? Mas aqui é o Marx escrevendo sobre outro momento, ó. Cadê? É ele citando aqui, ó, esse terrorismo revolucionário está aqui, ó. Aqui é o texto do Marx, aí ele vai e cita esse trecho, que também é um trecho da própria Nova Gazeta Renana, tá? Mas Engels escrevia, um outro amigo dele, Joseph, também escrevia aqui. Eles, né, se consideravam autores, né? Mas enfim, mesmo que seja, tá? O contexto específico aqui, o contexto específico da citação é essa Revolução de 1848, que vai também estende-se a 49, depois subsequente, de revoluções liberais, tá bom? Então, assim, só para alertá-los disso. Concentradas. E essa maneira é o terrorismo. E uma outra coisa que eu queria alertar também, na verdade, isso é uma curiosidade, que ele cita antes do texto do Marx, né, da Miséria da Filosofia, falando sobre a George Sand. George Sand, uma curiosidade para quem não sabe, era o nome masculino, né, da romancista Aurore Dudevant, que foi uma amante de Chopin, tá? Eu conheço essa história porque George Sand, para mim, é uma das... A gente fala de George Sand como autora, mas assim, esse era o nome masculino da Aurore Dudevant, e ela se disfarçava de homem para poder publicar livros na França por causa, enfim, de todos os preconceitos que vocês conhecem. E eu conheço essa história porque ela ficou muito bem relatada no livro Funeral de Chopin, que é um livro que eu li na minha adolescência, né? Tenho até aqui em casa. Depois eu mostro para vocês verem, né? Que Chopin, para mim, é um dos meus compositores para piano favoritos, tá? E ela tem romances muito bons e eu, inclusive, li na adolescência também A Pequena Fadette. Gostava demais. Revolucionário. Apenas um ano depois, Marx e Engels discursaram Mas faz muito tempo que eu não leio nada dela, tá, gente? Só pra deixar claro. Mas eu gosto da história. em Londres que, longe de se opor aos chamados excessos, exemplos de vingança popular contra indivíduos odiados ou contra edifícios públicos, o partido não deve apenas tolerar essas ações, mas deve até mesmo orientá-las. E aqui também a gente tem um contexto específico dessa citação. Ó. Esse trecho aqui, Address of the Central Committee to the Communist League. Você tem também, deixa eu ver se eu deixei salvo aqui em algum momento esse trecho. Esse momento aqui, ó, tá? Qual que é o contexto dessa citação? Era também uma questão de reação, né? Porque você tinha ali, em um momento em que Marx está escrevendo, em que a burguesia tentava se aproximar das organizações trabalhadoras, né? Das organizações dos trabalhadores. E aí o Marx está falando, olha, vocês não devem aceitar com que eles fiquem... qual é o nome? Que eles fiquem perambulando, né, dentro dos nossos ciclos, porque a gente tem que poder discutir, debater sem que a burguesia fique intimidando ou atrapalhe os nossos raciocínios e tal. Então ele fala pra gente não se mesclar, ele tá falando assim, né, a gente como eles, né, para que eles não se mesclassem com essas pessoas porque elas estavam sistematicamente tolhendo seus direitos, atacando. Então Marx nesse contexto fala, olha, contra essa tentativa de aproximação, né, o partido deve não apenas tolerar essas ações, mas orientar, né, essa reação contra essa aproximação com os liberais, em alguns momentos tentavam se aproximar das formas mais diversas possíveis, às vezes por esse diálogo político, às vezes por tolher os direitos deles, né, apesar de que não é bem assim como ele se expressa, mas se você for ler o texto na íntegra é mais ou menos isso, né, ou seja, de que eles estavam... de certa maneira, coagindo os trabalhadores, né? Então ele falou, olha, a gente tem que reagir de alguma forma. E nesse sentido, nessa reação, o partido não deve apenas tolerar, mas orientar para que as pessoas, né, dentro dessas organizações trabalhadoras possam reagir à altura das agressões e das interrupções, da influência liberal de maneira geral, da influência burguesa. Então esse é o contexto da citação, tá bom? Tô trazendo para enriquecer o debate, tá, gente? O partido não deve apenas tolerar essas ações, mas deve até mesmo orientá-las. Em outro lugar, eles escreveram: para um revolucionário é justo qualquer meio que leva ao fim, tanto o violento
como o aparentemente pacífico. E aí é que tá, olha só, essa citação é muito curiosa porque aqui eu fiz questão de ir atrás. Sabe por quê, gente? Essa de todas as citações me pareceu a única que era falsa, né? Porque você vê assim, olha, para um revolucionário é justo qualquer meio que leva ao fim, tanto violento como um aparentemente pacífico. Eu tenho um certo faro para descobrir essas citações assim que são falsas. Mas eu não tinha convicção e confesso que não tenho ainda total convicção, apesar de desconfiar bastante, de que seja uma citação falsa. Mas a primeira coisa que me ligou o alerta foi isso aqui, ó. Ele tira essa citação do Marx e Satã, desse autor aqui, o Wurmbrand, né? Que foi um livro que o próprio Iago Martins criticou. É um livro que foi propagandeado por Olavo de Carvalho, que denunciava supostamente todo o esquema marxista, né, de dominação, de revolução e tal. Mas olha só que coisa curiosa, eu quero que o próprio Iago Martins fale sobre esse livro aqui em outro vídeo em que ele faz uma resenha sobre ele. Bora lá! Porque o trato que ele dá para as fontes não é aquilo que eu achei que o livro seria quando ele começa mostrando ali as fontes que ele vai dar, a referência e tal. Por quê? Primeiro, sim, ele dá um bom trato para algumas fontes marxistas, não é? E aqui eu falo do próprio Marx e do Engels. Muitas citações que ele põe aqui são averiguáveis, porque eu fui averiguar. Eu baixei as versões aqui, pelo menos do Werker, não consegui achar do Mega, nem do CW, mas do 1000 eu achei, do MW. Eu fui conferir. Muitas das citações do livro, que tem aqui das citações do livro, que tem aqui no rodapé, deu para ir lá atrás no alemão, conferir, olhar se é isso mesmo. Sim, eu tenho esse costume de fazer isso. Até porque eu tenho produzido coisas assim, então eu vou atrás das fontes que ele dá. É assim que eu estudo, eu vou atrás dos rodapés. E muita coisa aqui faz sentido, principalmente no começo do livro. Mas, muito rápido, ele começa a citar coisas difíceis de averiguar. Primeiro, ele cita as obras completas do Marx. Ele dá lá no rodapé qual é o livro, né, o volume das obras completas, mas ele não diz de qual obra sai. Então, às vezes ele cita uma carta, não diz qual é a carta, não diz a data da carta, tem só ali no rodapé. Às vezes ele não diz nem o destinatário da carta. Então tem a carta de Engels a um amigo. Tá lá um texto altamente jogado na nossa cara. Minha nossa, como Engels era um cretino! Mas você vai lá no rodapé, você não tem como averiguar. Você não sabe pra quem era a carta, você não sabe qual é a data da carta, você não sabe qual é o nome da carta, você não sabe nada. E quando eu tento pesquisar na internet, quando eu coloco ali o texto em português, eu não acho em outro lugar. Quando eu procuro o texto em inglês, eu só acho trechos do próprio livro do Reverendo Richard. Quando eu transcrevo ali pro alemão, boto algumas palavras possíveis, algumas palavras-chave, jogo no Google Books, jogo no Google Acadêmico, eu não acho nada. Então, gente, eu fiz exatamente as coisas que ele falou aqui, tá? Eu fui atrás dessa citação, né, das obras completas de Marx, procurei essa daí, né? Worker, deve ter uma pronúncia alemã disso daqui, né? Band 6, e eu procurei essa citação na página indicada, não encontrei. Fiz também a tradução pela palavra violento, pacífico, revolucionário em todo o volume 6 e não encontrei essa citação. Né? Tive que traduzir para o alemão e procurar todas as... Eu fui fazendo isso. Peguei todos os sinônimos que poderia ter da palavra pacífico, da palavra violento, da palavra revolucionário. Procurei, li ali essas páginas assim, que estavam próximas, né, dessa citação que ele coloca aqui e não achei. Talvez exista, tá? Talvez exista, mas eu não achei e talvez você não achará também, né? Mas olha só uma coisa interessante. E longe de se opor ao chamar o partido em outro lugar, eles escreveram para um revolucionário. Eles escreveram aqui, mas ó, e é que tá, por que ele fala isso aqui, ó, em outro lugar, né? Porque acho que nem o Iago sabia onde tava, ó. As ações, mas deve até mesmo orientá-las. Em outro lugar, Em outro lugar? eles escreveram para um E não é eles escreveram, porque aqui eu fui atrás também do Marx e Satã, na versão inglesa, né? E quando ele fala esse trecho, ó, é Engels wrote, tá? Não foram os dois que escreveram. Engels é diferente de Marx, tá? Marx é diferente de Engels. Engels wrote to the furry revenge we take. This expression occurs often in the... Enfim, aí você pega esse trecho, né? Do que qualquer meio... É esse aqui, ó. For a revolutionist, any means are right which lead to the purpose, the violent as the seemingly tame. Então, é o mesmo trecho, né? Mas ele, novamente, não diz aqui exatamente... É realmente muito difícil a citação, as notas de rodapé são muito confusas, como o próprio Iago falou, né? Mas, enfim, tá aí a citação para vocês verem. E ela é supostamente do Engels, né? Ninguém pode averiguar isso com muita precisão.
E eu acho que a gente pode até desconfiar de que essa citação nem exista. Nem exista. Revolucionário é justo qualquer meio que leva ao fim, tanto o violento como o aparentemente pacífico. Eles encerram o Manifesto Comunista com a terrível ameaça que eu leio aqui pra você. Os comunistas se recusam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Nela, os proletários nada têm a perder a não ser os seus grilhões. Tem um mundo a ganhar. Proletários de todos os países unidos. Diz pra mim, isso não parece absolutamente violento pra você? Parece violento, e aqui eu vou entrar no meu ponto principal dessa sequência de textos aqui do Marx, que é o seguinte: você está falando de um autor do século XIX, vivendo ali a queda de grandes impérios, grandes revoluções em que todo mundo usava a violência. Não estou justificando, também acho que não deve haver revolução nesses termos. Marxistas, comunistas, sou completamente contrário, vocês sabem que dos meus vídeos aqui contra isso tudo. Mas o meu ponto aqui, Iago Martins, e o calvinismo? Será que vocês vão ficar muito chateados com essa minha comparação? Claro que o calvinismo não matou tanta gente assim, mas será que o calvinismo também não utilizava como justificativa a violência para algumas coisas? Como foi o caso, por exemplo, do julgamento de hereges em Genebra, depois da Reforma Protestante, em que você tem ali um grupo, um conselho que se reunia para julgar e mandava matar pessoas também consideradas hereges, Iago Martins. Eu vou até mostrar os textos aqui, tá? Eu peguei de um site que eu não sei se... Aqui, o site em si mesmo não é muito confiável, mas eu só estava procurando as referências que eu já conhecia antes para mostrar para vocês, e eu conferi uma a uma delas, e elas se encontram aqui em um site confiável, que é o Gutenberg. E aí eu peguei aquele outro site que eu não sei se é confiável ou não, só para mostrar ali as traduções já em português, tá? Cadê o Gutenberg? Será que eu não coloquei aqui? Não coloquei, será? Mas existe um site, gente, com todas as citações e as cartas pessoais, de Calvino. Não, tá aqui em algum lugar. Tá aqui, ó, o Gutenberg. Esse aqui é um site que tem todas as cartas de Calvino, e eu procurei aqui pela busca digital Servetus, e para encontrar as cartas, e realmente tá bem traduzido e tá bem contextualizado o que eu vou ler para vocês aqui. Existia um caso de um filósofo, acho que era médico também, o Servetus, que é Serveto no português, Servetus, e ele basicamente pregava algumas coisas que eram consideradas heresia para o calvinismo na época, para algumas igrejas protestantes. E olha só o que aconteceu aqui, uma carta de Calvino para Farel. Serveto se oferece para vir aqui, se for de meu agrado. Mas não estou disposto a jurar por minha palavra por sua segurança. Por sua segurança, pois se ele vier, nunca permitirei que saia vivo, desde que a minha autoridade seja de alguma utilidade. Isso aqui, palavras de Calvino. Outra coisa, estou persuadido de que não é sem a vontade especial de Deus que, além de qualquer veredicto dos juízes, os criminosos suportaram um tormento prolongado nas mãos do algoz. Olha só, ou seja, que foi da vontade de Deus que essas pessoas que sofreram, tivessem um tormento prolongado nas mãos do algoz. É isso que ele está dizendo. Estou persuadido de que não é sem a vontade especial de Deus que, além de qualquer veredicto dos juízes, os criminosos suportaram um tormento prolongado na mão do algoz. E se o Serveto vier aqui, eu vou fazer com que ele não saia vivo se eles respeitarem minha autoridade. Ele ainda fala: Serveto sofreu a pena por causa de suas heresias, mas foi por minha vontade? Certamente sua arrogância o destruiu não menos do que a sua impiedade. E qual foi o meu crime se nosso consistório, que é esse grupo de pessoas que julgava, por minha exortação, ou seja, por orientação de Calvino, de fato, mas em conformidade com a opinião de várias igrejas, se envigou de suas blasfêmias execráveis? Seguindo. Quem quer que agora conteste que é injusto matar hereges e blasfemadores consciente e voluntariamente incorrerá em sua culpa. Não é a autoridade humana que fala, é Deus quem fala e prescreve uma regra perpétua para a sua igreja. Regra perpétua de matar hereges e blasfemadores. É da vontade de Deus. Então, vejam só, gente. E aí as pessoas geralmente respondem a isso dizendo o seguinte: não, mas Calvino interviu para que
ele não fosse morto, né, na fogueira e sim decapitado, porque seria uma morte menos cruel. Mas vejam os textos que ele acabou de dizer aqui. Né? Vejam só, mesmo que ele tenha feito isso, que ele foi uma pessoa que deliberadamente quis influir no processo de condenar aquele homem à morte por causa de heresia. Então, assim, e colocando ali a violência como justificativa, né? Você tem vários momentos desses, assim, sabe, na teoria política também de Calvino. A gente vai falar sobre isso depois. Mas o meu ponto naqueles tempos, claro, Calvino é antes disso, né? Calvino ali, século XVI, né? Da Reforma Protestante. Mas vejam só que coisa, gente. Você consegue justificar a violência também aqui, tá? E é que tal? Naquela época, as revoluções liberais também não mataram pra caramba, hein, seu Iago Martins? Será que elas foram totalmente inocentes durante esse processo e você não se diz um herdeiro do liberalismo? Qual seria o problema então do Lula achando que existem ideais, algumas coisas de que ele se aproveita dentro dos comunistas, dizer que ele se orgulha de ser confundido ou chamado de comunista simbolicamente? Entende? Aqui eu estou falando do Iago, herdeiro de uma tradição calvinista e também de uma tradição liberal, que fez coisas ruins no passado, mas que obviamente pensa o que é algo aceitável para ele hoje, né, sem cometer anacronismos, usando de caridade interpretativa histórica, mas não usando dessa caridade interpretativa para o Lula, porque até onde eu saiba, o Lula não falou em nada ali naquele momento de defender as coisas que você está lendo aqui, de revolução violenta, de um contexto específico do século XIX que você não menciona em momento algum, tá? Então é muito curioso isso tudo. Vamos lá. É um tipo de ideia da qual vale a pena se orgulhar? É o tipo de ideia que você deveria ter vergonha de assumir. E essas ideias... Eu acho que é motivo de vergonha de se assumir por outros motivos, porque eu acho que ideologicamente está errado. Vocês veem aqui minhas críticas, né? E eu vou fazer ainda mais ao materialismo histórico, à teoria do valor, conforme manifesta ou registrada, interpretada por vários marxistas. A própria divisão de classes sociais, o critério de individuação delas, eu não concordo com eles. Então eu acho vergonhoso por esse sentido. Mas não é porque o Lula está invocando aqui o dever de assassinar pessoas, como o Iago está tentando fazer parecer. Foram seguidas por vários outros marxistas ligados a Engels e a Marx. O Heinrich Heine, influente poeta marxista ligado a Marx e Engels, escreveu em um tom de gracejo seu ideal de vida. Ele disse: "Eu sou o ser mais pacífico possível. Meus desejos são uma modesta choupana com cobertura de palha, mas possuindo uma boa cama, boa mesa, leite e manteiga bem frescos, com flores nas janelas, diante da porta, algumas belas árvores, e se Deus misericordioso quiser me deixar realmente feliz e me conceda ver uns 6 ou 7, mais ou menos, dos meus inimigos enforcados nessas árvores. Com o coração comovido, perdoarei, antes de morrerem, todas as ofensas que me fizeram em vida. Pois é claro, os inimigos devem ser perdoados, não antes, porém, de estarem enforcados." O ensaísta marxista Franz Fanon, semelhantemente, em seu famoso artigo Da Violência, defende que os movimentos revolucionários descolonizadores devem desejar, através de todos os seus poros, granadas incendiárias e facas ensanguentadas, como única forma de concretização da promessa bíblica de que os últimos devem ser os primeiros. Para ele, isso só poderia ocorrer, abre aspas, em consequência de um combate decisivo e mortal. Para a revolução, vai dizer o autor francês, deve-se pregar todos os meios, inclusive a violência, evidentemente. Por isso, o colonizado que resolve cumprir este programa revolucionário, deve estar preparado sempre para a violência. Desde o seu nascimento, percebe claramente que este mundo estreito, semeado de interdições, não pode ser reformulado, senão pela violência absoluta. Pessoal, o que o marxismo propõe para os contra-revolucionários é muito pior que o terrível tratamento dado pelos regimes militares aos comunistas no Brasil. Ao descobrir a existência de campos de concentração na União Soviética, o famoso filósofo francês Jean-Paul Sartre, que já tinha dito em outro momento que era necessário que os camponeses lançassem a burguesia ao mar, considerou que, contra todas as possibilidades, continuamos a acreditar no comunismo com esse privilégio exorbitante: julgá-lo por suas intenções e não por seus atos sozinhos. Ele escreve um prefácio para o livro Os Condenados à Terra, em setembro de 1961, dizendo que, através de uma violência irreprimível, o homem se recompõe como tal, pois o colonizado se cura da neurose colonial, passando o colono pelas armas. Assim, longe de considerarmos a guerra
como o triunfo da barbárie, ele diz, emancipa o homem e liquida as trevas coloniais. Por isso, ao revolucionário é necessário permanecer aterrorizado ou tornar-se terrível, já que é preciso matar. Abater um europeu é matar 2 coelhos de uma só cajadada, já que morre o opressor e liberta-se o oprimido. E assim, em nome da liberdade política, é necessário unir-se ou deixar-se massacrar. Sartre está seguindo a escola marxista-leninista ao se expressar nesses termos. Eu, obviamente sou contrário aqui ao uso da violência, tá, gente? Mas eu tenho as minhas formas de justificar isso, né? Mas o que eu quero entender, Sr. Iago Martins, é o seguinte: aqui, esses textos que você está lendo do Fanon, ou do Fanon, é em um contexto de colonização, né? Por exemplo, aqui, eu até peguei porque eu já entendi que é de domínio público, tá, gente? Esse aqui é o prefácio escrito, essa introdução escrita pelo Sartre a esse livro, né? E ele está justamente falando de um contexto de colonização, quando ele fala que aqui, ó, o colonizado cura-se da neurose colonial expulsando o colono com as armas. Esse trecho que o Iago lê aqui, eu queria entender como é que funciona na cabeça do Iago, assim, porque aqui o contexto é ali nessa citação, né, dos Condenados da Terra, nesse livro em específico, eu queria só ver uma coisa aqui. É exatamente isso aqui, né? Os Condenados da Terra, né? Mas o que eu queria entender, Sr. Iago Martins, é o seguinte: você não defende uma teoria de guerra justa? Porque os reformadores, os teólogos escolásticos diziam haver algumas circunstâncias em que a guerra ela é considerada justa para preservação do território, para a defesa das famílias da nação. Enfim, há várias condições em que, por exemplo, uma nação invade sem motivo aparente, existe a guerra de defesa, existe toda uma teoria política em que Calvino entra nas institutas, em que ele defende, mas será que não é exatamente esse o contexto do colono se opondo à colonização de uma pessoa chegando? Por exemplo, o contexto ali é no Congo, na África, né? Os europeus chegando. As nações, por exemplo, no Congo, não teriam direito a uma guerra justa contra os colonizadores que estão estuprando as suas mulheres, que estão usando a sua terra, que estão expulsando aquelas pessoas do local onde elas nasceram. Eu falei certo, né? Estuprando. Tá. Ai. Mas enfim, será que isso não justificaria, Iago? Porque assim, eu queria saber como que você defende isso dentro da sua teoria política. Porque no calvinismo você tem. O calvinismo não é só falar de predestinação, gente, tá? O calvinismo é um sistema inteiro sobre teoria política, sobre propostas dentro de várias outras doutrinas que não a soteriológica, da predestinação, da divina providência, tá bom? Tem toda uma parte dentro dos dons do Espírito, né? Enfim, o pessoal de teologia sabe. E existe a questão da teoria política de Calvino. Você não defende, então, que há a possibilidade desse colonizado se voltar em uma guerra justa contra o colonizador? Porque se você for pegar boa parte da teologia escolástica, inclusive da escolástica protestante, porque também ocorreu o fenômeno da escolástica protestante, você poderia argumentar, em alguma medida, que aquelas pessoas estavam se defendendo contra o colonizador. Né? Então, eu não sei, sabe? Esse tipo de debate é estranho por causa disso. E a gente tá condenando essa defesa só de um lado, pelo visto, entendeu? Então, Iago Martins, eu queria entender como que funciona a sua teoria política. Você acha que não existe guerra justa? E aqui eu não estou dizendo... Eu não li, tá, gente? Não li, eu não conheço esse livro do Fanon. Poderia até fazer isso se vocês quisessem aqui. Mas o contexto ali era, como vocês leram mesmo, do colono contra o colonizador. Da pessoa que está chegando lá colonizando. Nesse sentido, Iago, não existe uma justificativa plausível para você defender a sua terra? Você não concorda com a guerra justa? Isso que eu queria entender, entendeu? Por exemplo, existe toda uma escola, eu já falei sobre essa questão aqui, a Escola Ibérica da Paz, que foram uma série de escolásticos, ali com Luiz de Molina, Pedro Calafate, que se opuseram à ideia de você submeter as nações estrangeiras como se não fossem dignas da sua soberania. A soberania dos povos, dos infiéis, ali ela é defendida por vários escolásticos, dizendo inclusive que você deveria considerar aquelas nações com autoridade instituída, analogamente como os príncipes europeus tinham sua autoridade instituída. Os líderes das comunidades, né? Perdão, ignore o avião passando. Os líderes das comunidades desses nativos tinham uma autoridade análoga àquela conferida pelos príncipes europeus.
E eles eram contra essa ocupação em muitos casos, né? E será que, é claro, o Iago aqui, ele não é católico, né? Ele é protestante, mas havia toda uma discussão teológica de que Calvino, em alguma medida, é herdeiro que falava sobre isso, né? Então, enfim, vamos ver, vamos continuar. O próprio Lenin, na véspera da Grande Fome, falou sobre o confisco de cereais que condenaria à morte 5 milhões de pessoas, sendo 3 milhões de ucranianos, nas seguintes palavras: morram milhares, a revolução, o Estado serão salvos. Em 11 de agosto de 1988, Lenin ordenou a sua famosa Ordem de Enforcamento, dizendo que no mínimo 100 camponeses deveriam ser enforcados em um local público para que todos pudessem ver. Na obra Revolução Proletária e o renegado Kei Kautsky, ele escreveu que o regime implica uma condição desagradável para um renegado, de violência revolucionária de uma classe sobre a outra, pois a ditadura do proletariado tem a violência revolucionária como força fundamental. Ele chega a zombar desse tal de Kautsky por propor meios pacíficos de revolução, dizendo que quando Kautsky interpretou o conceito de ditadura revolucionária do proletariado de uma forma que excluía a violência revolucionária por parte dos revolucionários, ele bate o recorde mundial da deformação liberal de Marx. Ou seja, para Lenin, a deturpação de Marx é a paz, é a pacificação. Em 1994, quando entrevistado pelo Michael Ignatieff para a BBC, o Eric Hobsbawm, o famoso historiador marxista, chocou seu tempo a dizer que as mortes de milhões de cidadãos soviéticos sob o regime de Stalin teriam valido a pena e sido justificadas desde que uma sociedade genuinamente marxista tivesse resultado dessas mortes. O que justifica esse tipo de comportamento? Onde é que vem esse ideal de pessoas que não têm medo de serem identificados com isso? Uma vez que todo ser humano possui algum traço de moralidade, considerando normalmente errado matar ou torturar, é necessária alguma justificativa moral que desculpe a agressão da própria moralidade, justificando os ideais comunistas. O processo psicológico do morticínio político acaba sendo objeto de estudo por muita gente. Tá, Iago, aqui vamos, já que você está falando sobre a questão da justificação, deixa eu falar qual que é o contexto da entrevista, porque eu fui atrás da entrevista também, tá, gente? Vamos ver o que ele realmente falou. Na verdade, já vai ficar muito grande o vídeo, assistam aqui, tá? O momento em que o Hobsbawm começa a falar disso é aqui nesse momento do 13 ponto alguma coisa, mas vocês, para pegarem o contexto, é melhor pegarem a parte desse tópico aqui, The Crashing of The Old World, tá? Peguem aqui daí pra frente e vão até mais ou menos o minuto 18 e alguma coisa, para vocês entenderem. A sequência de perguntas é a seguinte: o entrevistador pergunta ao Hobsbawm se ele teria mudado de ideia a respeito da sua convicção marxista, de esquerda, se ele soubesse que também dentro da União Soviética, ali na década de 30, Stalin estava cometendo atrocidades em relação a mortes, a fuzilamentos, enfim, tudo que vocês viram e que tem que ser condenado mesmo, tá, gente? Stalin foi um grande ditador que matou milhões, aí não tem controvérsia sobre o número, que o número chegue a milhões dentro do regime stalinista, tá? Então, assim, tem que ser condenado, tem que ser rejeitado, objetado infinitamente e eternamente. Mas enfim, voltando aqui, o ponto é ele perguntar: você acha que nessa época, da década de 30, se você soubesse tudo o que estava acontecendo na União Soviética, fosse revelado, trazido à tona, isso abalaria a sua convicção marxista? E aí o Hobsbawm começa a falar o seguinte: olha, essa é uma resposta muito difícil de dar, porque a gente não tem como fazer esse movimento, né, de saber o que eu faria naquela época, porque a gente trabalha com o que aconteceu na história real, né? Aí ele fala: olha, talvez muito possivelmente, eu não teria mudado as minhas convicções. E ele começa a dizer o seguinte: porque naquela época todos usavam da violência, né? Absolutamente todos os lados usavam da violência, e você, pelo menos o que fica virtualmente implícito na fala dele é o seguinte: todos usavam da violência e isso não abalaria a convicção do pessoal que apoiava, né, teoricamente, o que as pessoas na prática faziam, né? Então ele fala, inclusive, nessa mesma entrevista, alguns instantes depois, que ele acha que a quantidade de mortos é injustificável para tudo que aconteceu ali, não justificava aquela quantidade de mortos, que aquilo foi uma grande tragédia da humanidade, e ele fala que aquilo era terrível. Ele diz aqui que foi um horror, e que nessa mesma entrevista ele fala assim que eles sabiam, como comunistas, que a vida não ia ser assim, que eles não estavam defendendo uma coisa que seria, como posso dizer, um paraíso na Terra. Ele fala assim: a gente sabe que havia muita retórica.
Porque aí entra a pergunta do entrevistador, olha, se você está me dizendo que se tivessem milhões de pessoas morrido, mas como resultado gerado o amanhã radiante, né, que é o The Radiant Tomorrow, então estaria justificado? Aí o Hobsbawm fala qualificando, olha, estaria justificado no mesmo sentido que as pessoas dizem que a Primeira e Segunda Guerra foram justificadas. Ou seja, ele fala assim, por causa de a Segunda Guerra ter matado mais pessoas do que o da União Soviética, e as pessoas dizem que nós não deveríamos ter tido a União Soviética, a Segunda Guerra Mundial, em que se enfrentou a ameaça nazista e tudo mais, aí ele fala, olha, infelizmente é uma consequência do momento, e é nesse contexto que ele está falando. Tá? Ele diz várias vezes que o que aconteceu na União Soviética não foi justificável, que aquilo foi uma atrocidade, que aquelas pessoas não deveriam ter sido mortas, sabe? Então, claro, você pode interpretar de forma negativa, como eu interpreto, que os ideais do Hobsbawm lutando pelo lado dele estavam errados, porque eu não sou um marxista, eu acho que eles estavam errados, tá? Mas ele falou de tal forma que o Iago falou de tal forma como se ele tivesse dito, não, e era para ter matado mesmo, e que a gente tinha que ter matado mais para ter conquistado a paz no mundo, e o Hobsbawm fala que não, essa paz era uma coisa retórica, o radiante, né, o radiante amanhã, o The Radiant Tomorrow, era uma coisa retórica, a gente sabe que isso não existe na realidade, né? Ele fala, a gente estava lutando pela sobrevivência, é o que ele diz. A gente queria um futuro ok, a gente nunca pensou, a gente falou assim, ele diz, nenhuma pessoa de esquerda razoável na época pensou que de fato haveria um paraíso, né, em moldes, como as pessoas falam nos contos, na literatura, né? Então ele foi bem pé no chão aqui. Escutem a entrevista e vejam se eu estou errado, tá? Só porque eu quis dar esse contexto, porque, enfim, né, Iago? Você não está dando contexto de nada, mas eu acho que a gente não precisa apelar para esse tipo de coisa, tá, gente? Para atacar a esquerda, para atacar o marxismo. Porque quando você distorce, assim, quando você omite o contexto, quando você aumenta o que a pessoa diz, né? Ou pelo menos o tom do que a pessoa diz, isso fica mais feio pro seu lado, né? Acho que uma crítica honesta, ela tem um impacto muito maior do que essa crítica assim apaixonada como a do Iago Martins. Infelizmente, Iago, a sua crítica está dando sinais claros de paixão, tá bom? E mais, aqui eu quero fazer um bônus aqui, gente. Iago Martins, ele justifica a violência de alguma forma também. Aqui, por exemplo, quando ele fala que Jesus era contra o desarmamento nesse vídeo, né? Claro que a gente tá falando de contextos bem diferentes, né? Que o Iago tá falando de defesa pessoal, mas em muitos momentos essas citações marxistas também estão em um contexto de defesa pessoal, né? De reação a pessoas que estavam atacando, a regimes que estavam oprimindo e eles estavam reagindo, né? Então vejam só o que o Iago Martins diz aqui. Jesus era claramente contra o desarmamento. A gente nem tá falando de arma ainda, né? A gente tá falando do direito de defesa. Agora, Jesus fala muito no Novo Testamento sobre um direito de defesa que é armado. A gente imagina Jesus como alguém totalmente, né, pacifista e tal, um Dalai Lama da vida. Jesus não foi isso. Jesus não era Gandhi. Jesus era Deus e como Deus ele trouxe muitas vezes mensagens e ideias que vão contra aquilo que a gente imagina. Talvez você seja contra o armamento civil. Jesus não foi. Talvez você fique chocado, mas esse não é o meu Jesus, mas é o Jesus da Escritura. Às vezes a gente vai na Bíblia esperando que ela confirme nossas ideias, mas às vezes a gente tem aqui, como dizia C.S. Lewis, um mestre ou um juiz, e muitas vezes Deus julga nossas ideias e as condena, e Jesus muitas vezes nos apresenta ideias mais coerentes a respeito das coisas. Uma delas é uma visão a respeito da possibilidade do homem se defender e defender o outro usando armamento para isso. Por exemplo, em João 2, a gente tem um Jesus que se arma. Você imagina Jesus armado? Diz em João 2,15 que tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou mesas. O azorrague era um tipo de chicote dos mais violentos que existiu naquela época. Foi o chicote que foi usado contra Jesus quando ele estava sendo torturado antes de ser crucificado. Era um chicote, geralmente com cordas de couro, e na ponta de cada corda existiam ossos de animais ou metais, que serviam para pregar na carne de alguém quando esse chicote era lançado. O chicote não tinha só a função de bater, mas tinha a função de grudar e arrancar parte da pele da pessoa, do couro da pessoa, à medida que a pessoa apanhava com esse chicote. Era uma arma que tinha o poder de desfigurar, de torturar, de talvez matar um indivíduo. E Jesus usa isso como uma ameaça contra os cambistas. Não diz no texto que Jesus bateu em alguém com isso. Jesus não bateu em ninguém. Mas ele faz essa arma para ameaçar os cambistas que estavam na sua propriedade, que era o templo. O templo era dele. E estavam usando o templo dele contra ele.
Enfim, ele começa a argumentar que ele dá vários argumentos errados, tá, gente? A primeira coisa que ele também aqui já... Quem conhece o texto bíblico vai entender o que eu estou dizendo. Ele está extrapolando aqui bastante coisa da interpretação, tá? Porque o que o texto diz foi que Jesus improvisou com as cordas um azorrague. Não que ele providenciou ali um osso para colocar no final, né? E virou um instrumento mortal. Não, o texto está falando que ele pegou aquelas cordas e usou-as como um azorrague, né? Só para assustar, talvez ali para bater nas coisas e não nas pessoas, né? Como ele falou. Mas não foi um instrumento letal na mão de Jesus ali, uma arma fatal, como ele está dizendo, tá? Ele extrapola muito aqui. Depois ele vai falar bastante coisa errada também sobre o texto, né? A interpretação da última ordem de Jesus ali, né? Para eles tomarem a arma e aí ele para vender a capa e comprar a arma. E depois ele diz que os discípulos aparecem, olha, a gente já tem 2 armas aqui. E aí Jesus fala assim, basta, né? Aí o Iago Martins diz que esse basta não é usado em nenhum lugar da Bíblia, né? No grego pelo menos, no Novo Testamento, para referência de vocês não entenderam, né? O basta de basta, vocês estão errados, e sim como um basta de quantidade, né? De suficiência quantitativa, né? Então bastam essas 2 espadas, né? Sendo que, só deixando como curiosidade, eu não quero me deter muito nesse ponto, se vocês forem ler a Septuaginta, Deuteronômio capítulo 3, nesse capítulo você tem justamente esse basta, mas aqui no final do versículo, do capítulo, né? Em um uso de revolta, né? De basta de... Vocês não entenderam nada, basta, né? De reprovação, um basta de reprovação. Mas enfim, bora voltar para o vídeo original, que eu não quero falar sobre desarmamento aqui, isso daí necessitaria de todo um debate teológico, exegético, que eu não quero fazer agora, tá bom? Trouxe esse ponto para dizer que Iago Martins defende, em alguma medida, a violência, né? Já que ele está falando sobre essa questão do armamento civil, né? E em alguma medida o que os marxistas estavam defendendo ali também era uma maneira de você se defender, né, por causa de uma opressão que estava acontecendo. Claro, guardadas as devidas proporções, não estou falando que é a mesma coisa, sejam coerentes, né, caridosos com o que eu estou falando, mas eu quis trazer como curiosidade, né, como uma parte aqui para a gente descontrair um pouco. O Francisco Ratzo, quando escreveu A Imaginação Totalitária, discutindo os perigos da política como esperança, que bebe também do clássico Livro Negro do Comunismo, Crimes, Terror e Repressão, de Stéphane Courtois, e também o Purificar e Destruir, Usos Políticos dos Massacres e dos Genocídios, do Já que lembra lá atrás que eu falei do Stéphane Courtois, que ele é o editor do Livro Negro do Comunismo, o que eu ia falar para vocês é o seguinte, existem muitas controvérsias sobre esse livro por causa de questões internas entre os autores, tá? Que não concordaram com a comparação que foi feita com o natismo, tá? Natismo, bigodudo, com o comunismo. Eles também falaram que viram coisas desonestas dentro da edição, da elaboração do livro, em que eles viram o editor com muita vontade de chegar ao número de 100 milhões de mortes, e aí colocava números, arredondava de maneira arbitrária, né? E eles foram contrários a isso. E existem escritores dentro desse livro, que é um livro de vários autores conjuntos, que se voltaram contra depois as medidas do editor, né, para chegar a inflar os números até chegar à ordem de 94,5 milhões de mortes, né? Então depois pesquisem sobre essas controvérsias, só para vocês não ficarem com essa impressão de que citou o Livro Negro do Comunismo, logo está tudo justificado. Esses números são muito, muito passíveis de críticas e questionamentos, tá, gente? Claro, mas com isso, não negando que foram milhões que morreram, porque, sim, em estimativas razoáveis, chegou à casa dos milhões. Se vocês forem pegar a questão do Holodomor na Ucrânia, só esse episódio já chega à casa dos milhões. Mas o capitalismo, como eu falei, como episódio daqueles do Andrew Jackson, já chega à casa dos milhões também. E de toda a medida, na verdade, somada, né, da Marcha para o Oeste. Jacques Semelin, são autores que concordam que nós temos um cenário em que a revolução se torna a própria ética e a moral, que justifica absolutamente qualquer ato de morticínio. Os mártires perpetrados pelas agendas políticas foram as maiores violências que se pode conceber na história do mundo, e nos convoca a debates que vão muito além da esfera do simples político. Como nós podemos tratar alguém se dizer comunista como algo normal, quando o comunismo tem como seu fundamento a morte, o assassinato, a violência, a tortura e o expurgo? Veja, diante do que é absoluto, tudo vira relativo. Se a luta política não mais representa um esforço por avanço social, para simbolizar agora o próprio progresso absoluto da história, tudo o que orbitar contra esse progresso deve ser relativizado em nome desse bem maior. E isso acaba incluindo a vida humana. Para Gerhard Koenen, os milhões de mortos e milhões
de existências destruídas no período soviético não foram vítimas de desgraças externas, catástrofes naturais ou mesmo épocas de pestes, mas foram vítimas de uma tentativa consciente, empreendida por seres humanos, de remodelar de forma total a dada velha sociedade e de transferir os antigos habitantes a uma nova ordem social. Nisso, o terror político não foi um mero excesso dos revolucionários, mas apenas consequência lógica inevitável desse empreendimento inédito. Os revolucionários descobriram força moral para esse tipo de morticínio, encontrando no esforço ideológico uma causa sagrada, pela qual qualquer preocupação mínima em relação a toda aquela matança pareceria trivial. O Che Guevara, por exemplo, disse com clareza na Conferência das Nações Unidas em 1964: fuzilamentos? Sim, fuzilamos e continuaremos fuzilando sempre que necessário. Nossa luta é uma luta de morte. Segundo o projeto Verdade e Memória da Organização Arquivo Cuba, Che Guevara foi responsável por no mínimo 144 mortes, mas vários historiadores assumem que milhares de mortos possuíram influência do guerrilheiro, tudo em nome da criação de um novo homem revolucionário. Sem esse absoluto sobre o qual descarregar a responsabilidade final dos crimes, os revolucionários não conseguiriam anestesiar as próprias almas para com o sofrimento do outro e evitar todo o peso das milhões de mortes em nome do avanço e do progresso. Se um dos componentes essenciais das religiões civis é a crença de que existem leis de desenvolvimento que garantem a vitória das forças do bem, após muitas lutas, estabelecendo a ordem final de justiça, então o sacrifício do indivíduo em nome do fluxo metafísico do progresso e do advento do que é perfeito está plenamente justificado. Uma vez dotados do destino histórico, os revolucionários acabam justificando a violência por uma leitura violenta da própria existência comum. Tudo passa a ser lido como violência a fim de normalizar o morticínio político. É no mínimo irresponsável, por exemplo, o modo como o Slavoj Žižek, talvez o maior marxista do mundo hoje, estabelece logo no início do seu livro Violência que não devemos restringir nosso envolvimento político ou religioso político quando este nos leva a violar normas morais elementares, cometendo assassinatos em massa, causando outras formas de sofrimento. Para ele, esse é um julgamento apenas posterior. Pera, como é que é? Não devemos restringir nosso envolvimento político ou religioso político quando este nos leva a violar normas morais elementares, cometendo assassinatos em massa e causando outras formas de sofrimento. Confesso aqui para vocês, não fui atrás dessa citação para ver se ela tá dentro do contexto, se ela tá bem citada ou se é que aconteceu. Mas bora assumir que tenha acontecido. Tendo assassinatos em massa, causando outras formas de sofrimento. Para ele, esse é um julgamento apenas posterior. Isso importa menos do que a estrutura lógica da ideia política. Ele justifica isso usando as teses de Walter Benjamin, basicamente dizendo que tudo é violência, da existência do governo civil, as trocas econômicas capitalistas. Se tudo é violência, a violência comunista não pode ser tratada como algo tão sério assim. Para o filósofo marxista, o assalto a banco é menos violento que a fundação de um banco. Violências simbólicas, hipotéticas, subjetivas, acabam se tornando para ele mais graves do que o assassinato a sangue frio, o terrorismo vermelho e a morte física de muita gente. Para ele, como um bom marxista, a simples vida pacífica de um herdeiro é mais violenta que qualquer crime violento. Agora, uma coisa curiosa, isso aqui é no mínimo estranho para quem conhece o Zizek, né? Eu já vi entrevistas dele falando que ele realmente discrimina vários tipos de violência, violência subjetiva, simbólica, objetiva, né, direta. E aí ele falar que o Zizek assim, diz que não é tão relevante a violência objetiva, em que você tem um confronto direto físico, tá? É um pouco estranho porque nas entrevistas, pelo menos que eu conheço do Zizek falando, ele se opõe a isso. Ele fala que, ele dá o exemplo até de Gandhi, né? Que Gandhi usava de violência no sentido de utilizar os mecanismos políticos de paralisação da sociedade, como, por exemplo, a greve. Ele diz nesse sentido do pacifismo, nesse caso um pacifismo violento de Gandhi, que conseguia paralisar as coisas, fazer a pressão dessa forma. Ele diz que ele apoia essa violência. E ele é contrário, segundo ele, ou abjeto às outras violências objetivas. É o que eu conheço das entrevistas do Zizek, tá, gente? Então, assim, se você tem algum especialista aí na obra dele, comente aqui embaixo. Mas é um pouco estranho essa interpretação do Iago, dizer que ele defende a relativização de tudo o que aconteceu, né, desses grandes morticínios. O que eu já vi dele é ao contrário, tá? É ao contrário disso. Ele chega a dizer, em sua defesa da violência, que para evitar qualquer interpretação distorcida, quero deixar claro que considero totalmente justificada a decisão de expulsar os intelectuais bolcheviques. Ou seja, se a existência do risco anti-bolcheviques, tá? Peraí, mas bora ver o que ele vai extrair disso. A decisão de expulsar os intelectuais bolcheviques. Ou seja, se a existência do rico é violenta por si só, mesmo que seja uma riqueza fruto de trabalho honesto e justo, qualquer ato de morticínio contra classes selecionadas acaba justificado.
Misericórdia, olha só o que ele extrai disso. Gente, essa citação aqui é do livro Violência. Isso aqui eu conheço, tá? Do Zizek. Ele estava só comentando aqui, dentro da explicação dele de violência sistêmica, né? Que havia um intelectual que foi convidado a se retirar da Rússia para a Alemanha por causa de diversas circunstâncias políticas e tal que aconteceram dentro do país, em que não poderia mais haver a manutenção daquele estilo de vida de determinados intelectuais, sendo que ele diz, olha, essa foi uma expulsão estranha, porque ele, se você for ver, na verdade era uma pessoa de bem, que ajudou a educar várias pessoas, esse intelectual, o Nikolai, não sei o que, agora não lembro o nome. E aí ele faz, só que ele faz essa nota de rodapé. Para evitar qualquer interpretação distorcida, quero deixar claro que considero totalmente justificada a decisão de expulsar os intelectuais anti-bolcheviques. E para aí, ele não anti-bolcheviques, na verdade, né? O Iago leu errado. E ele para aí. Ele não está dizendo que ele é a favor, né, de esse expulsar ser um fuzilamento, ser uma violência objetiva, direta contra eles, né? Mas havia todo um contexto na Revolução não, mas naquele contexto específico, da expulsão do Nikolai da Rússia para a Alemanha, em que fazia sentido as pessoas saírem dali. Talvez, sei lá, não sei se é esse o caso, tá? Novamente, se tiver algum especialista na obra dele, me avisem aqui. Talvez fosse o caso de ser melhor você expulsar a pessoa do que fuzilar, do que matar, e estaria justificado dessa forma, porque realmente não tinha mais como coexistir na sociedade algumas coisas. Mas assim, eu tô sendo sincero aqui, tá, gente? Tô sendo bem honesto. Eu não sou um conhecedor da obra do Zizek, mas veja comigo aqui, faça esse exercício de honestidade comigo. É possível extrair dessa frase aqui que ele acabou de ler o que ele diz em sequência? Vamos lá, vejam física comigo. de muita gente. Para ele, analisa comigo. Como um bom marxista, a simples vida pacífica de um herdeiro é mais violenta que qualquer crime violento. Ele chega a dizer, em sua defesa da violência, que para evitar qualquer interpretação distorcida, quero deixar claro que considero totalmente justificada a decisão de expulsar os intelectuais bolcheviques. Ou seja, se a existência do rico é violenta por si só, ou seja, se a violência do rico a existência do rico é violenta por si só, mesmo que seja uma riqueza fruto de trabalho honesto e justo, mesmo que seja uma riqueza fruto de trabalho honesto e justo, qualquer ato de morticínio contra classes selecionadas acaba justificado. Qualquer ato de morticínio contra classes selecionadas está justificado. Gente, como que ele conseguiu extrair um ou seja do que ele acabou de ler ali, entendeu? Como, Iago Martins? Como, gente, vocês conseguiram fazer esse silogismo aqui categórico? Eu não consegui. Sério. Qualquer morticínio torna-se justo caso a vítima seja vilã de crimes que só existem na ideologia. Aquele contexto estava falando de Nikolai que ele admitia que era uma pessoa de bem. Era uma questão de circunstâncias políticas muito específicas ali, sabe? Não tem nada a ver com o que o Zizek está falando naquele trecho do livro. Aí vocês vão ter que ler o Violência, né? Eu fui atrás. Você pode argumentar que é violência em qualquer coisa para poder matar qualquer um de acordo com os ideais que se... Não é isso, o Zizek não está falando porque é justificável matar qualquer pessoa. Não é isso, simplesmente não é isso. Estabelecem ali. Isso é comunismo no seu núcleo. Nos seus autores principais, nos seus maiores representantes na história e no mundo hoje, nos seus principais implementadores, como alguém não tem vergonha de ser identificado com o comunismo hoje em dia. Como alguém pode amar esse ideal, tratar esse ideal como um ideal possível, até mesmo como um ideal cristão. Lula deveria ter vergonha de se identificar desse jeito. Foi o teórico francês do sindicalismo revolucionário Georges Sorel, em suas reflexões sobre a violência, que estabeleceu um tipo espiritual de violência, ao dizer que tudo pode ser salvo pela violência. Para ele, a cisão entre as classes precisava se manter através de um estado constante de violência revolucionária, em que a violência proletária, exercida como uma manifestação pura e simples do sentimento de luta de classes, aparece assim como algo belo e histórico. Quando Lenin se opõe à moral que ele chama de burguesa e cristã, ele propõe uma nova ética revolucionária. Dizemos que a nossa moralidade está por completo subordinada aos interesses da luta de classes do proletariado e que a ética revolucionária tem por ponto de partida os interesses da luta de classes do proletariado. Em seguida ele questiona, ora bem, em que consiste essa luta de classes? E já responde, em derrubar o Tsar, em derrubar os capitalistas, em aniquilar a classe capitalista. Isso significa que toda forma de interpretar o bem e o mal está sujeito aos interesses políticos revolucionários, em um logro de metaética política. Ter a ética subserviente ao assassinato da classe capitalista é um raciocínio quase circular, em que a necessidade política do assassinato justifica a moralidade do próprio assassinato. O próprio Lenin considerou o terror uma virtude necessária, aceitando o termo jacobino sobre os seus bolcheviques, o que é coerente com as origens jacobinas da violência política moderna, oriunda da Revolução Francesa, como a gente falou no documentário que a gente fez aqui no canal, direto da França. Que foi uma revolução tipicamente liberal da burguesia, né? Assim, claro que não foi só a burguesia que fez a revolução, mas se você for pegar como eu posso dizer, qual é o nome que o pessoal fala?
O mainstream da academia é entender que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa liberal. Vai dar uma conferida lá. Dessa forma de ver as coisas, o bom e o justo são simplesmente parte de um processo político. Ser bom ou ser justo não importa mais. O que importa é o estabelecimento da revolução. Por isso que Che Guevara pôde falar tranquilamente numa carta para Carlos Quijano que os dirigentes da revolução deveriam se distanciar de seus filhos, suas mulheres e amigos para viver apenas pela revolução. Não há vida fora dela, ele diz. E no fim das contas, todos devem pagar uma cota de sacrifício diante de um mundo que não vale mais, senão debaixo do estabelecimento violento do próprio ideal. No mesmo texto, defendendo que os socialistas são mais livres e plenos, conclama: nossa liberdade. A trilha de fundo agora ficou meio esquisita, não parece combinar muito com o momento. E sua sustentação cotidiana tem a cor do sangue e estão repletas de sacrifício. Nosso sacrifício é consciente, uma cota para pagar pela liberdade que construímos. E após invocar um Ave Maria Puríssima, conclui: pátria ou morte. Você tem orgulho disso? Acerta o Lula ter orgulho disso? Diante disso eu pergunto, faz sentido, pleno século XXI, tendo o conhecimento que temos sobre a história das revoluções, alguém ainda se dizer comunista e não ter vergonha disso? O comunismo é um movimento na sua origem violento, criminoso, assassino. Não deveria ser normal alguém se dizer comunista como uma coisa boa em qualquer democracia ocidental que seja minimamente civilizada. Teve gente que votou no Lula acreditando que estava salvando a democracia. Como é que você salva a democracia? Colocando no poder alguém que se orgulha de ser de um movimento que mata, que assassina a sangue frio para tentar acabar com a democracia. Se você quiser saber mais sobre isso, o Idolatria Política, como o governo se torna... É isso aí, gente. Esse foi o vídeo. Fazer comentários finais aqui. Lula não é comunista, Lula não é socialista, tá? Uma pessoa que... Como é que é? O que coloca dentro do seu governo, sei lá, foi no Lula 1? Acho que foi, né? Colocou o Marcos Lisboa lá, um dos maiores expoentes do liberalismo, com o herdeiro do sistema do FHC. Ameaça comunista, que o Lula se identifica com isso, que ele quer... está dentro do mesmo pessoal que quer matar um monte de gente, sabe? Apesar do Iago ter, de certa maneira, se afastado do olavismo, algumas coisas parecem ter ficado na cabeça dele, esse negócio, né, da ameaça comunista. Existe uma ameaça comunista, para mim, no sentido dos campos das ideias, e eu tô combatendo essa ameaça comunista aqui, mas não é essa ameaça aí de... que o Iago tá falando não, tá, gente? Isso aí foi bem absurdo. No final das contas... Você, de certa maneira hoje, pode se dizer comunista sem herdar várias coisas do passado, sem herdar muito dessas coisas, como muitas pessoas se dizem socialistas hoje, em uma vertente bem mais amena, mas o Iago parece ignorar isso completamente, né? Para ele, para você ser socialista, comunista, tem que defender esse pacote inteiro. Como se hoje, por exemplo, um liberal não pudesse ser liberal sem defender várias atrocidades defendidas por John Locke, como se ele pudesse... como se ele não pudesse ser calvinista ao mesmo tempo que nega algumas coisas da teoria política de Calvino, ou coisas assim, né? Mas é isso, gente. Se vocês quiserem estudar comigo, os links estão aí na descrição, tá? A formação da opinião, em que eu falo sobre várias desses cuidados e técnicas que você tem que ter na hora de formar sua opinião para não incorrer em paixões, como que você pode deixar a sua opinião mais refinada, evitando alguns tipos de vieses que são facilmente reconhecidos, que você pode usar como tentativa, como uma espécie tanto de exercício teórico como também de virtude a ser seguida, tá? No seu dia a dia. Falo sobre vários autores que podem auxiliá-lo nesse processo, como que você pode argumentar logicamente sem cair nesse non sequitur bizarro aí da frase do Zizek, para depois dizer logo, ou seja, você pode defender qualquer morticinha em massa com base naquilo do contexto da expulsão de um intelectual para outro país, né, por causa de uma conveniência política. Então, assim, Iago, se um dia você vir esse vídeo, saiba que eu não sou seu inimigo, tá? Eu fiz o meu primeiro vídeo lá sobre a mulher adúltera apenas a bem da verdade, esse aqui também é da mesma forma, mas espero que você possa refletir sobre isso tudo, tá bom? Gente, me sigam nas redes sociais, @mathfugita, posto bastante coisa no Instagram para vocês me acompanharem, e se quiserem mais material, questionar, objetar, me xingar, fazer qualquer outra coisa, os comentários estão à disposição, não deleto nada, tá bom? E agradeço pela audiência do pessoal que me segue aqui e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.